Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, onde nós paramos na semana passada. Estamos aqui nas quartas-feiras, estudando toda a Bíblia de forma seguida. Vimos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, estamos agora, já vimos os Evangelhos, as cartas paulinas, estamos agora nas cartas chamadas pastorais, onde já vimos 1 de Timóteo, agora estamos vendo o 2 de Timóteo, mais precisamente no capítulo 3, onde o assunto de Paulo aqui nesse capítulo 3 é a situação em relação aos últimos dias. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de como enfrentar os últimos dias. E é importante a gente entender essa expressão últimos dias. Existe a expressão últimos dias no sentido geral, que fala da volta de Senhor Jesus, e os últimos dias começaram na primeira vinda e vai se encerrar na segunda vinda. Mas existe também o que nós chamamos de uma escatologia pessoal, os últimos dias em relação à nossa vida. Nós estamos sempre vivendo o último dia, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos se teremos um amanhã. Nós, na qualidade de cristãos, vivemos todos os dias o nosso último dia. E um dia, o nosso último dia, de fato, será o nosso último dia. E nós precisamos estar preparados, pois a morte para o cristão não é momento de desalento nem tristeza, porque a Bíblia diz: felizes os que desde já agora morrem no Senhor, porque eles cansaram das suas lutas. Então que nós possamos estar com esse sentimento. Mas, irmãos, não podemos estar enganados. Não podemos estar enganados em relação ao mundo, e nem podemos estar enganados em relação a nós mesmos. Não podemos criar falsas expectativas em relação a nós mesmos. Então tudo aquilo que nós estamos vendo aqui no capítulo 3, nesses versículos iniciais de 1 a 6, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui são características dos homens dos últimos dias. E nós podemos recair nessas falhas. Nós não estamos livres. A Bíblia vai nos ensinar em 1 de Coríntios que aquele que cuida, ou aquele que pensa, aquele que acha que está em pé, tome bastante cuidado para que não caia. Então nós precisamos estar atentos. O próprio Senhor Jesus disse aos seus apóstolos: orai e vigiai sem cessar, para não cair em tentação. O apóstolo Pedro nos ensinou em 1 Pedro 5,8. Ele diz: cuidado, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, que é o vosso adversário, vive ao derredor. Ele vive ao derredor. Onde você acha que está o diabo agora? Você pensa que o diabo está no inferno com os seus demônios? Não, ele está na terra. Ele está procurando pessoas desatentas a quem possa trazer novamente para o seu lado. O Senhor Jesus vai dizer que uma casa que foi expulso um demônio, ele diz: aquela casa está limpa, aquela casa está adornada, mas aquela casa não estava habitada. Então, quando aquele demônio que foi expulso andou, perambulou por outros lugares, ele volta e ele encontra aquela casa deshabitada. Quem devia estar morando naquela casa? O Espírito Santo. Mas aquela casa estava desabitada. Então ele volta e traz consigo mais 7 demônios, e o terror daquela casa é muito pior do que da primeira vez. Por isso que nós, na verdade de cristãos, precisamos estar sempre atentos às mensagens bíblicas que são proferidas do púlpito, porque as mensagens, irmãos, elas são pessoais. Aquilo que o Senhor tem a dizer hoje, Ele tem a dizer para mim e para você. O Senhor sabe quem está, quem vai estar e quem estaria aqui na manhã de hoje. E Ele tocou no coração do pregador para que falasse aquilo que essencialmente precisamos ouvir. Mesmo essa mensagem que está sendo gravada, ela vai ser ouvida por aquelas pessoas que precisam ouvir e pô-la em prática. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não põe em prática aquilo que o Senhor tem dito através dos seus servos, a Bíblia diz que a vida dessa pessoa é como uma casa construída sobre areia. Quando naquele dia soprarem os ventos e cair a grande tempestade, a sua casa ficará totalmente destruída. Precisamos estar atentos, irmãos, dia após dia, ao que o Espírito tem a dizer à sua igreja.
É o que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está aconselhando um jovem pastor chamado Timóteo, seu filho na fé. Ele está preparando Timóteo para, desde a sua época. Essa carta, irmãos, é remota ao ano mais ou menos 64, 66 antes de Cristo. Essa carta tem quase 2000 anos, mas ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Os perigos que a igreja passava na época que Timóteo pastoreava a igreja são os mesmos perigos que a igreja passa hoje. O Senhor Jesus diz em Mateus 24:12, se eu não me engano: por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Então esse é o raio-x, esse é o diagnóstico da sociedade em relação aos homens. Aqui nós vamos ver, irmãos, eu estou fazendo um breve retrospecto, porque na semana passada nós paramos em 2 Timóteo 3:3, mas antes que eu leia de novo, eu quero fazer um breve retrospecto com vocês. Aqui no capítulo 3, o apóstolo, ele vai dividir os pecados dos homens em 3 classes: no pecado que o homem tem para consigo mesmo, no pecado que o homem tem para com o seu próximo, e no pecado que o homem tem para com Deus. E a gente vai ver isso de forma muito clara. É por isso que agora nós vamos ler o texto sagrado. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 3, embora nós venhamos a dar continuidade a partir do versículo 3, mas eu vou ler a partir do versículo 1 para que nós possamos ter um melhor proveito. Amém? Versículo 1 do capítulo 3: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Foi aqui que nós paramos na semana passada. Nós qualificamos cada um desses pecados. Nós vimos como cada um desses pecados nós temos que tomar cuidado, não somente em relação às pessoas que estão do lado de fora, mas em relação ao pecado que está dentro da gente. Não se esqueça, irmãos, quando você se arrependeu, quando você creu, quando pelas águas do batismo foi naquele momento formalizado o seu novo nascimento, mas o pecado continua nos assediando a cada novo dia. É por isso que no capítulo 12 de Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé, e nos desvencilhando do pecado que tão de perto nos assedia. Então, irmãos, esses pecados que estão aqui descritos, talvez sejam pecados que nós cometemos no passado, mas se não vigiarmos, podemos voltar a cometer no presente ou quiçá no futuro. Precisamos continuar vigiando em relação a pecados que nós já paramos de pecar, nós já paramos de cometer. Precisamos estar em constante vigilância para não recorrermos nos mesmos erros. Amém? Aqui então ele continua: cruéis. E a palavra cruel aqui, irmãos, ela tem um significado de pessoas que são perversas, pessoas que elas se esforçam em trazer sofrimento umas às vidas das outras. As palavras que Paulo está colocando aqui, irmãos, cada uma delas tem um sentido bem específico. Então ele está dizendo aqui: olhe, cuidado, porque os homens, eles serão cruéis. O que é uma pessoa cruel, irmãos? O que é uma pessoa? A palavra grega, anemeros, é aplicada a uma fera selvagem. O que é uma pessoa cruel? Eu queria que vocês vissem, se vocês pudessem ver, como reage um leão quando ele está diante da sua presa. Você já viu ele comendo? Ele começa a comer a sua presa enquanto ela ainda está viva, se debatendo. Você já viu um crocodilo comendo muitas vezes um daqueles iglus que estão lá na savana africana? Como aquele crocodilo ele avança sobre aquele animal, o animal está se debatendo, ele morde e ele começa a matar aquele animal, muitas vezes comendo a sua carne fresca, ainda com sangue fresco, porque aquele animal nem morreu ainda. Isso fala de crueldade. Pessoas que se alegram com o sofrimento alheio, pessoas que, assim como o pai delas, que é o diabo, vem para roubar, matar e destruir. É assim que vão ser as pessoas nos últimos dias.
Por isso que a Bíblia vai dizer: tome bastante cuidado com quem você anda, não siga o conselho dos ímpios. O que o ímpio quer na vida do cristão, irmãos? Trazer ele para a sua impiedade. A Bíblia vai dizer que as más companhias pervertem os bons costumes. Tome cuidado, porque os homens serão cruéis. E o cuidado que a gente tem que ter para que essa crueldade não venha alcançar o nosso coração. Como já dizia um dos pais da igreja, chamado Agostinho, ele disse: olha, quando um homem perverso fizer a você uma perversidade, a primeira coisa que você tem que fazer é perdoe, para que não sejam dois perversos. Uma das coisas da crueldade é que a crueldade é contagiante. Não se esqueça o que Jesus falou: por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria. Nós vamos vendo as pessoas cruéis e muitas vezes nos tornamos mais cruéis que ela. É o que a gente vai ver, por exemplo, no crime de facções. Uma facção, como estava tendo aquela briga nos presídios o ano passado, uma facção, para mostrar que era bem do mal, degolou um monte dos seus inimigos. A outra facção, para mostrar que era pior ainda, arrancou o coração deles. Então, fica nessa briga, quem é o mais cruel, quem é o mais perverso, é assim que vai ser os últimos dias. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado contra uma crueldade que muitas vezes fica escondida no coração de alguns cristãos desavisados. Por exemplo, se você se alegra com o sofrimento do ímpio, você é cruel. Você muitas vezes está evangelizando uma pessoa, a pessoa está te maltratando, aí de repente você tem a notícia que aquela pessoa, ela foi atropelada e está na UTI entre a vida e a morte. E aí você fica feliz com isso. Ah, tá vendo? Deus desceu o seu juízo. E internamente você está soltando fogos. Você é cruel. Você é perverso. E você é o pior tipo de perverso, porque você é um perverso travestido de cristão. Por isso nós temos que tomar cuidado com esse pecado, com a crueldade. Nós não ficamos felizes com a morte do ímpio. Nós não ficamos felizes com o sofrimento do ímpio. O nosso desejo é que as pessoas creiam e sejam salvas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, como já nos avisa a Bíblia, porque é dele que procedem todas as saídas da vida. E o próprio Senhor Jesus nos alerta: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, porque vem do coração. Então aqui nós vamos ver esse pecado. Os homens nesses últimos dias serão cruéis. Depois ele diz aqui: inimigos do bem. Essa palavra, irmãos, inimigos do bem, faz referência àqueles que amam a podridão, como é o caso do urubu. O urubu que se alimenta de carniça. Então aqueles que são inimigos do bem são aqueles que odeiam as boas notícias. E o que é as boas notícias? O Evangelho. Eles são inimigos do Evangelho da paz. Eles são inimigos, irmãos, de qualquer mensagem que possa trazer edificação, salvação, consolação ao coração daqueles que por algum motivo têm sido atraídos a Cristo. São como os fariseus: vocês nem entram no céu e nem deixam entrar aqueles que querem entrar. Esses são os inimigos do bem. A gente vai observar hoje em dia como quando você se propõe a pregar o verdadeiro Evangelho, você é perseguido, inclusive e principalmente pelos evangélicos. Você está mostrando lá que nós não devemos buscar as coisas dessa terra, que devemos buscar as coisas do alto. Quem é que vai contra você? Os evangélicos, que são da teologia da prosperidade. Você está ensinando para essas pessoas que a salvação é somente pela fé e não pelas obras, é somente pela graça e não por nenhum mérito humano nosso. E a pessoa vai dizer: ah, mas se o homem não der lugar, Deus não pode fazer nada. Como assim, irmão? Isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é que a salvação é somente pela fé, mediante a graça de Deus. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. Na Bíblia vai dizer que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. E quando nós pregarmos isso, muitas pessoas que se dizem evangélicas vão se escandalizar. Não, isso é heresia. A Bíblia virou heresia agora. Então a gente observa que existem hoje em dia inimigos do bem. Inimigos do bem são aqueles que são inimigos do Evangelho.
Aqueles que, como está escrito em Filipenses capítulo 3, eles são inimigos da cruz de Cristo. Perceba, eles não são inimigos de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são inimigos do bem moral, eles são inimigos do bem espiritual. Há uma diferença entre aquilo que é o bem moral e o bem espiritual. Vou explicar para vocês. Moral faz referência às regras que regem uma sociedade. Então, por exemplo, você dá uma sandália para uma pessoa, isso é visto de forma positiva da sociedade. Você de repente separa um dinheiro e uma vez por mês você vai até um lugar onde as pessoas moradoras de rua dormem, e você leva para eles jantar, você leva para eles café da manhã. Isso é um bem, mas isso é um bem moral. Nem sempre isso vai ser um bem espiritual. Um bem espiritual significa fazer as coisas que agradam a Deus através de Cristo. Sabe, irmãos, é assustador quando nós lemos Isaías 64. Isaías 64, que também é um termo que fala em relação aos últimos dias. Os capítulos 60 a 66 de Isaías está falando muito acerca dos últimos dias. E Isaías 64 diz que as nossas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Trapos imundos, trapos fétidos, aquilo que você acha que está fazendo bem para se locupletar, para trazer o holofote para você. Está vendo fulano? Fulano é uma boa pessoa, toda vez do mês ela vai lá e dá comida para as pessoas que estão na rua, olha como ela merece aplausos. Sabe o que a pessoa diz? Se os homens já estão lhe aplaudindo, você já recebeu sua recompensa. Não tem nenhuma recompensa no céu para você. Nós não fazemos as coisas para trazer aplausos humanos sobre nós. Nós fazemos as coisas porque elas glorificam a Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Por isso que quando nós falamos aqui inimigos do bem, não está falando de pessoas muitas vezes perversas e malignas, mas de pessoas que fazem coisas aparentemente boas com motivações ruins. Se a sua motivação não é glorificar a Deus, tudo que você fizer vai estar contaminado com a maldade. O homem é mau e tudo aquilo que ele faz é mau. A única esperança do homem fazer algo de bom é através de Cristo. Por isso que Jesus está falando com aquele homem, aquele jovem rico que se aproxima até ele e querendo trazer soberba ao coração de Cristo, que nos ensinou mansidão e humildade. Ele diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: bom só tem um, é Deus. Jesus Cristo não estava dizendo que ele é bom porque ele é Deus. O que Jesus Cristo estava dizendo para aquele homem é que aquele homem olhava para Jesus como se Jesus fosse apenas um mestre. E Jesus diz: nenhum mestre é bom só é Deus, porque Deus é que procede, é de Deus que procede todos os ensinos que são bondosos e benignos para a nossa vida. Por isso, irmãos, quando nós lemos aqui, inimigos do bem não são necessariamente os assassinos, os ladrões, os estupradores, mas pessoas que estão, como eu vou dizer aqui para que a gente possa passar adiante, fazendo um bem natural, fazendo um bem moral, mas simplesmente para trazer algum tipo de vantagem para si mesmo, ainda que essa vantagem seja espiritual. A gente vai ver isso, por exemplo, na vida dos espíritas. Eu não sei se vocês já tiveram qualquer tipo de familiaridade com aqueles que são da doutrina espírita. Aquelas pessoas que são da doutrina espírita normalmente se dedicam muito a fazer o que eles chamam de boas obras, porque eles acreditam que aquelas boas obras, de alguma forma, elas vão diminuir o seu karma. Então, na encarnação passada você foi uma pessoa ruim, então agora você vai fazer obras para que na sua próxima encarnação você vá de repente para um lugar melhor. E elas acreditam que aquelas boas obras que você pratica de alguma forma ajudam a você ir para um lugar melhor depois da sua morte. Isso é heresia do ponto de vista bíblico. Nada do que façamos irá mudar o nosso estado de inimizade para com Deus. A única coisa que muda o nosso estado de inimizade para com Deus é o sangue de Cristo Jesus, que nos foi aspergido sobre nós pela sua graça e não por nenhum mérito pessoal nosso.
Por isso não confunda, irmãos, mais uma vez, a gente ouve muitas pessoas falando nas igrejas: pastor, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, ele não é cristão não, ele é, sei lá, de outra religião, mas ele é uma pessoa tão boa, você precisa ver, ele dá roupa para gente, ele doa dinheiro para isso, ele faz aquilo, ele é uma pessoa tão boa. Ele não é bom, ele não está fazendo aquilo por um motivo bom. A motivação daquela pessoa é uma motivação perversa, ainda que seja a melhor possível. Então, a gente precisa entender: o bem só pode ser feito por intermédio de Cristo. Se você não está em Cristo, nem o bem pode ser feito através da sua vida, só o mal. Então, tome bastante cuidado com o que você ouve por aí. Os inimigos do bem se multiplicam. A Bíblia vai dizer, agora no capítulo 4, qual é o primeiro adjetivo aqui que Paulo vai usar em relação aos homens dos últimos dias. Capítulo 4, ele vai dizer traidores. Traição fala do relacionamento do homem com o homem, com o seu próximo. Traidores. Eles vão ser como Judas. Andou 3 anos e meio com Jesus, comeu com Jesus, dormia, andava com Jesus, aprendia, falava da parte de Jesus. Quando Jesus enviou os 12, enviou os 12, de 2 em 2, Judas estava entre eles, fez milagres em nome de Jesus, profetizou em nome de Jesus, repreendeu demônios em nome de Jesus, mas no final ele vai lá e traz Jesus por 30 moedas de prata. Os homens serão assim. Por isso que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no próprio homem. A nossa confiança não está em Deus, mas está em Deus, no homem, mas está em Deus na vida dos nossos irmãos na fé. Sabemos que todos que nós estamos aqui somos falíveis, mas Deus continua agindo através dos seus servos. E nós precisamos acreditar nisso, não no homem, mas em Deus, usando os homens que Ele escolheu usar. Então tome bastante cuidado, porque os últimos dias as pessoas serão traidoras. E aqui a gente vai falar, por exemplo, nessa mesma carta, Paulo vai falar que Timóteo tinha que tomar muito cuidado com um homem chamado Alexandre o Latoeiro. E ele diz: ele me causou muitos males. Algumas pessoas chegam a dizer que esse Alexandre o Latoeiro seria o homem que denunciou o apóstolo Paulo para que ele fosse preso nessa sua segunda prisão. Não há nenhuma confirmação bíblica em relação a isso. Estou dizendo para vocês só a título de curiosidade. Mas o apóstolo Paulo escreve aqui: Timóteo, cuidado com Alexandre o Latoeiro, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras e ele me causou muitos males. A gente vai ver um outro traidor aqui, ainda nessa carta, o nome dele é Demas. Demas, amando o presente século, me abandonou. O que Paulo está dizendo? Que Demas traiu ele. Demas aparece em 2 cartas do apóstolo Paulo, como amigo, como cooperador. 2 cartas, Paulo fala: olha, Demas está aqui, ele é cooperador, está mandando um abraço para você. Mas na última carta que Paulo escreve, 2 de Timóteo, é a carta que é escrita logo antes do seu martírio. Ele diz: Demas se revelou um traidor, porque ele dizia que amava Deus, mas na verdade ele amava o mundo. Ele me abandonou e ele foi para a Tessalônica. E aqui a gente vai ver, tome bastante cuidado, muitas pessoas saem da igreja por decepção com os irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você saiu da igreja porque se decepcionou com um irmão em Cristo, você nunca esteve da igreja por causa disso. A gente não sai da igreja porque alguma pessoa falhou com a gente. Se a igreja é o verdadeiro evangelho, se a sua alma tem sido edificada pela palavra de Deus, independentemente dos falsos, independentemente das frustrações que você possa ter tido, valorize aquele lugar e busque ajudar de alguma forma para que aquele lugar permaneça uma porta aonde o evangelho é pregado de forma genuína. Então, muito cuidado para que as nossas frustrações humanas não acabem nos afastando de Cristo. E aqui a gente vai dizer: tome cuidado, os homens serão traidores. Aqui ele vai usar agora um outro adjetivo. Ele diz: os homens serão precipitados. O que significa uma pessoa precipitada? Significa literalmente que as pessoas vão fazer as coisas sem pensar. As pessoas não vão tentar, elas não vão buscar em Deus, elas não vão buscar a Deus, elas vão fazer as coisas do jeito que elas querem. Elas não estão preocupadas se aquilo que elas vão fazer é bíblico
glorificam ou não, elas não estão preocupadas se aquilo que elas estão desejando fazer glorifica o nome de Deus ou não, mas essas pessoas, elas vão fazer as coisas do seu jeito. Sabe, irmãos, porque fazer as coisas no modo de Deus exige de nós, irmãos, devoção, exige de nós compromisso, exige de nós esperar pacientemente no Senhor. Eu quero muito ir ali, mas Deus não me mandou ir ali ainda, mas Deus até me disse para eu não ir lá ainda, mas eu quero ir, então eu vou. É isso que significa. Por isso que em algumas traduções aparece a palavrinha atrevido. Aqui na minha tradução, na NVI, diz: serão precipitados. A ideia é essa, que é uma pessoa atrevida, é uma pessoa que vai lá e faz as coisas sem reverência, é uma pessoa que não se preocupa se vai machucar os outros, ou se vai desagradar a Deus. Aqui na Almeida, na edição Almeida, ela diz isso, ela usa esse adjetivo aqui, fala: olha, cuidado, porque os homens, eles serão atrevidos. Aqui na minha tradução NVI, ele usa a palavra precipitados, trazendo esse significado. Então tome bastante cuidado. Você está querendo fazer alguma coisa, não faça enquanto você não tiver certeza que essa é a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 14, se eu não me engano, tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado. Tem um trabalho, você foi convidado a trabalhar, ore para saber se esse trabalho é de Deus ou não. Você está querendo se relacionar com uma pessoa, você está pensando em namorar e casar com uma pessoa, ore para ver se isso é de Deus. Ore. Não faça as coisas de maneira atrevida e, como está escrito aqui na NVI, precipitada. O cristão tem que aprender a esperar. É por isso que nós vimos lá no versículo 3, as pessoas vão ser sem domínio próprio. O que é uma pessoa atrevida, precipitada? É uma pessoa que não tem domínio próprio. A pessoa não tem domínio próprio, então ela vai lá fazendo o que quer, o que deseja, na hora que quer, na hora que bem entende. Não faça isso. Não seja atrevido em achar que você pode fazer as coisas do seu jeito. Um grande exemplo na Bíblia para produzir temor no nosso coração, é a respeito dos dois filhos de Arão. Não sei se vocês já ouviram falar dele, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, eles eram os filhos mais velhos de Arão, que estavam sendo preparados para suceder o seu pai no sacerdócio sagrado lá de Israel. Mas o que foi que aconteceu? Quando eles viram o seu pai e Moisés orando, clamando, apresentando o holocausto a Deus, e Deus fazendo descer fogo do céu para consumir aquele holocausto, e de repente eles começaram a olhar o holocausto e o fogo começou a se apagar. Então o que foi que eles fizeram? Eles trouxeram fogo estranho ao altar do Senhor, e o que o Senhor fez? Os matou queimado. Que coisa! Porque eles tiveram uma atitude atrevida. Eles acharam que podia trazer o fogo que eles quisessem ali para o altar do Senhor. E a gente precisa entender que as coisas na casa de Deus têm ordem e decência. As coisas na casa de Deus precisam ser do jeito de Deus. Nós vamos ver que o único momento em que o nosso Senhor Jesus manifesta a sua ira é quando ele vê as pessoas vendendo coisas dentro do templo. Ele fica irado, ele faz um chicote com corda, ele expulsa os animais do templo, ele vira as mesas dos cambistas e fala de maneira muito contundente: vocês estão transformando a casa de meu pai num covil de ladrões, mas não é para ser assim. A casa de meu pai sempre foi e deverá ser uma casa de oração. Cuidado com as pessoas precipitadas. Cuidado com as pessoas que toda hora estão inventando um novo método de se buscar a Deus. Cuidado com as novas unções. Cuidado, irmãos, com as pessoas trazendo novas revelações. É isso que ele está dizendo. As pessoas serão assim. Elas vão dizer o que vem na mente. Uma pessoa lhe olha e diz: olha, irmão, eu estou sentindo assim que Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Meu filho, você está sentindo? Eu confio muito mais se você estiver sentindo dor de dente do que você sentindo algo da parte de Deus na minha vida. Tome bastante cuidado com essas precipitações. Você está falando da parte de Deus, então tome cuidado com o que você fala. Antigamente, quando as pessoas profetizavam falsamente, sabe o que acontecia com elas? Elas eram apedrejadas na frente de todo mundo. Hoje em dia um monte de gente fala um monte de bobagem que nunca se cumpre, nem jamais se cumprirá, e continuam sendo aplaudidos. Cuidado, irmãos, com essas pessoas precipitadas.
Aqui ele continua e diz: serão soberbos. Na tradução, na Ferreira Almeida, diz o seguinte, que eles serão enfatuados. Eu gosto mais da NVI, porque a NVI traz palavras em um português mais fácil. Por isso a Bíblia diz aqui: eles serão soberbos. O que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que se acha melhor do que os outros. A soberba, irmãos, é o oposto da humildade. O que Jesus Cristo veio nos ensinar foi humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei para vós descanso para a vossa alma. E aqui nós vamos ver que os homens serão soberbos. A Bíblia vai falar a respeito de soberba, irmãos, também lá em 1 João, quando ele diz: olhe, cuidado com o mundo, porque no mundo você só vai encontrar 3 coisas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Irmãos, não existe nenhuma atitude maior de soberba do que nós nos levantarmos contra a palavra de Deus. Você já viu como é hoje em dia? Você lê a Bíblia para a pessoa, você nem pregou, você só leu a Bíblia, a pessoa diz: mas eu não concordo. Como assim você não concorda? Está escrito. Você está se levantando contra a palavra de Deus. Eu nem comecei a pregar, eu nem falei. Eu estou lendo aqui um texto bíblico, você está lendo o texto bíblico, as pessoas já levam: não concordo que seja assim. Isso é a grande soberba. Um verme como nós, muitas vezes queremos discutir a palavra que o próprio Deus trouxe para o mundo. Tome bastante cuidado, irmãos. Sabe, você tem que procurar conhecer a palavra de Deus. Jamais você deve procurar julgar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que irá nos julgar naquele grande dia. Nós devemos buscar conhecê-la, como está escrito nessa mesma carta, no capítulo 2, ele diz: devemos ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. É isso que a gente tem que buscar ser, manejar bem a palavra de Deus, mas jamais podemos nos colocar acima da palavra de Deus. A gente vai ver muitas igrejas que fazem as suas doutrinas acima da palavra de Deus. Você vai ver igrejas que dizem assim: olha, a palavra de Deus está aqui, as nossas doutrinas estão aqui. Isso é o quê? Isso é loucura. A própria igreja católica faz isso. A igreja católica diz que você jamais pode estudar a Bíblia sem a tradição. E o que é tradição? Tradição é o termo técnico para a interpretação católica, no caso, acerca dos escritos bíblicos. Então ele diz: olha, você estuda a Bíblia e você acredita na tradição. Para os católicos, aquilo que o Papa diz, aquilo que os concílios disseram, tem o mesmo peso que a Bíblia. Olha que loucura, isso é soberba. É isso que é a verdadeira soberba. Quando as pessoas se levantam contra a verdade de Deus e seguem o caminho do diabo, que foi o grande soberbo e orgulhoso. Aqui ele continua e diz: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E é isso que a gente vê. O que é o amante do prazer, irmãos? É uma palavrinha chamada ególatra. O que é o ególatra? A palavra ego significa eu. A palavra idólatra significa aquele que adora alguma coisa. O ególatra é o quê? É aquele que adora a si mesmo. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3. Os inimigos de Cristo, quem são o Deus dele, irmão João? O próprio ventre. Eles são amantes dos prazeres. Eu gostei muito do culto, eu me senti bem, tocou os louvores que eu queria ouvir, o pastor falou aquilo que eu queria ouvir, eu tenho recebido das pessoas aquilo que eu gosto. Então a gente vê o que é um amante do prazer. É aquela pessoa que o centro do universo é ela. Ela não está buscando agradar a Deus, ela está buscando se agradar. Ela é muito mais amiga dos prazeres do que amiga de Deus. Então, por exemplo, se essa pessoa ouvir alguma palavra que se desagrade, a ela, o que é que ela vai fazer? Ela vai para outro lugar. Por quê? Porque essa palavra que foi pregada não me deu prazer. Uma vez a pessoa saiu daqui, várias pessoas saíram já daqui. Nossa igreja, vocês sabem, já está indo para o 7º ano. E nessas cadeiras que vocês sentam, não canso de repetir isso, já aceitaram centenas de pessoas. Centenas de pessoas entraram e saíram da nossa congregação porque não suportaram ouvir aquilo que é pregado. Não saíram porque foram maltratadas, não saíram porque elas foram de alguma forma denegridas, mas saíram porque não suportaram ouvir a verdade. E a gente observa isso.
a gente observa que essas pessoas são amantes dos prazeres. Uma dessas pessoas eu tive a oportunidade de conversar. Ela disse: pastor, eu saí daqui, aquilo que o senhor pregava até era verdade, mas eu fui para uma igreja que as pessoas fazem lá uma campanha para tirar o meu filho das drogas, então eu estou frequentando lá. Essa pessoa não quer Deus. Essa pessoa quer o quê? O seu filho fora das drogas. Ela não quer Deus. Ela não quer a verdade de Deus. Ela não quer seguir os caminhos do Senhor. Ela quer o seu filho fora das drogas, porque o seu filho fora das drogas vai dar o que para ela? Prazer, alegria. É como tem pessoas que vão, por exemplo, para igrejas. Eu saí daqui da igreja, pastor, sabe por quê? Porque você nunca fez um congresso de casal. E eu estou indo para uma igreja que tem 2 congressos de casal por ano. Tem um no primeiro semestre ou no segundo semestre. Sabe? Eu gosto de congresso de casal, meu marido ainda é ímpio e eu estou querendo que eu tenho expectativa que num congresso de casal desse ele venha se converter. Assim, eu fui para a igreja porque eu tenho esperança de que de alguma forma, através do congresso de casal, o meu casamento melhore. Olha que coisa louca. Pessoas que vão atrás de campanha de emprego, campanha de prosperidade, campanha disso, daquilo. Qual é a busca dessas pessoas? Prazer. Essas pessoas estão procurando trazer prazer no seu coração. Elas estão procurando ouvir aquilo que traz algum tipo de alegria falsa ao seu coração. E Paulo descreve: Timóteo, meu filho, esteja preparado para isso. As pessoas, elas não são amigas de Deus, elas são amantes do prazer. Por isso que a grande característica dos falsos mestres é o que, irmão João? Ele fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele dá prazer. Olha, um falso mestre é um encantador de serpentes, sabe? Ele vai falando que as pessoas ficam praticamente hipnotizadas pelo que ele diz. Ele bota as pessoas para chorar, ele bota as pessoas para sorrir, ele vai usar todo esse perfúgio, tanto do ponto de vista espiritual, demoníaco, como do ponto de vista psicológico, para fazer com que aquela multidão esteja nas suas mãos. E as pessoas vão estar literalmente escravizadas a eles. É isso que os falsos mestres fazem. É por isso que nas falsas igrejas, os falsos crentes estão dispostos a morrer pelos falsos mestres. Vai dizer que um desses falsos mestres é um falso mestre para você ver. O senhor vai falar com você. A pessoa diz: olha, me respeite. Eu estou respeitando a sua igreja, você respeite a minha. Você diz: não, mas o que ele está falando não é bíblico. Olha, meu irmão, cada um acredita no que quiser. Por que essas pessoas agem assim? Porque elas amam aquelas pessoas que te dão prazer. O que leva uma pessoa a usar droga, irmãos? O prazer. Sabe, aqui nós temos alguns irmãos que usaram drogas. Nós temos outros aqui, como eu, que já fizeram uso de uma droga que no nosso país é lícita, que é a bebida. Irmãos, o que leva uma pessoa a encher a cara? Porque ela acredita que aquilo vai dar o quê? Prazer para ela. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. A Bíblia vai nos alertar: irmãos, jamais satisfaçam as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito. O que leva uma pessoa muitas vezes a pegar o seu salário e ir até um shopping, e antes mesmo de dizimar, de ofertar, de se preocupar em ajudar um irmão cristão que está passando uma necessidade, ela vai lá e compra uma roupa caríssima que ela nem precisava? Por que ela faz isso? Porque o comprar aquela roupa dá prazer. O que leva uma pessoa a comprar um automóvel novo e se endividar? Porque aquilo dá prazer. Sabe? Você vê a cara de uma pessoa quando compra um carro novo, começa alegre. A cara de uma pessoa que, sabe, juntou muitas vezes um monte de dinheiro para comprar um relógio, para comprar uma roupa, e ela veste aquela roupa e ela fica na maior alegria. Por quê? Porque ela satisfez a si mesmo. É assim que as pessoas vão ser nos últimos dias. Elas vão amar mais a si do que a Deus. Esse é o contraponto. Você ama a Deus? Eu amo, pastor, eu amo a Deus, mas eu ainda não aprendi a renunciar às minhas vontades. Então eu quero te dizer que biblicamente você não ama a Deus. A Bíblia diz que amar a Deus significa renunciar à nossa própria vontade. Não podemos amar a Deus e a nós mesmos. Não podemos amar a Deus e os prazeres. É isso que Paulo coloca, contraponto. Existem os amantes do prazer, existe aqueles que amam a Deus. Quem é você? Quem é você nesses últimos dias?
Por isso que a gente observa, irmãos, olha, uma das indústrias, ou o mercado que mais cresce nos últimos dias, sabe qual é o mercado? Ele não vende nem compra nada, é o mercado do marketing. Ele vende ideias. É quem tem mais enriquecido nos últimos dias. Não é à toa, por exemplo, que você vai ver os marqueteiros das campanhas publicitárias são presos. Por quê? Porque eles vendem imagem. Eles pegam um político corrupto e fazem com que aquele político corrupto vire um herói na televisão. A pessoa pega um produto como cigarro que mata e bota você para acreditar que se você fumar, você vai ser uma pessoa descolada, como era na década de 70. Pegava as pessoas da moda e colocavam para fazer propaganda de cigarro. Hoje em dia não, é proibido, mas quando era permitido, eram os ícones da moda, eram os ídolos do esporte que faziam propaganda de cigarro, e todo mundo acreditava que cigarro era algo da moda, era algo do povo descolado. Na década de 70 foi assim. Hoje em dia a gente vê a miséria das propagandas de bebida alcoólica. São as pessoas lá bebendo na praia, sabe? Todo mundo está feliz, todo mundo está sorrindo. Por que não coloca naquela propaganda uma família sendo destruída pelo alcoolismo? Por que não coloca naquela propaganda uma família sendo destruída porque um alcoólatra atropelou outra pessoa e matou? Por que não coloca naquela propaganda, irmãos, sabe quantas pessoas morrem em virtude do alcoolismo? Mas a propaganda que é produzida lá faz com que jovens que muitas vezes nunca beberam tenham desejo de beber. O marketing é aquilo que tem sido usado nos últimos dias, porque Satanás sabe que você é amante dos prazeres, então ele vai te iludir em relação àquilo que te dá prazer. Foi assim com o primeiro pecado. Foi assim. Eva olhou para aquele fruto proibido e disse: ela é boa para me dar prazer. O que foi que Eva buscou quando ela comeu daquele fruto que estava no meio do jardim? Prazer. O fruto é bom para me dar prazer. E ela vai lá e come daquele fruto, oferece ao seu marido, e ambos perdem a comunhão com Deus para sempre, até que o Filho de Deus conquista de novo um novo caminho para nós através do seu sangue. Por isso precisamos pensar seriamente acerca disso, não na vida dos outros, mas na nossa própria vida. Nós temos sido amantes do prazer ou amantes de Deus? Aqui ele vai continuar e vai dizer: tendo aparência, olha o pior, ele vai fazendo, sabe, é uma lista aonde os pecados piores vão ficando para baixo, e a gente vai achando que não, aqui não é não, mas olha o que ele vai dizer aqui: tendo aparência de quê? Tendo aparência de piedade. Os homens chegam ao momento aonde agora eles vão o quê? Eles vão fingir que são espirituais. Irmãos, até os ímpios observam isso. Como uma das coisas que mais falta na igreja evangélica é o quê? Consistência. Falta você viver aquilo que você prega. Você vê um monte de gente saindo por aí evangelizar: olhe, ame a Deus, olhe, faça isso por Deus, olhe, faça assim, olhe, faça assado. E aí você olha para a vida da pessoa que está ali fazendo isso e ela mesmo não pratica aquilo. Então assim, o que é isso? Consistência. Não basta simplesmente falar, você tem que viver. E aqui a gente vai ver, eles têm aparência de piedade. Por isso que o Senhor Jesus nos alertou em Mateus capítulo 7. Ele disse: olha, sabe qual é o mais perigoso? Qual é o tipo de lobo mais perigoso? É o lobo travestido de ovelha. Por quê, irmãos? Porque quando você vê um lobo nas vestes de lobo, você de longe dá para ver o lobo lá e você, corre. É lobo. Quem vai ficar aqui? É o outro. Mas quando o lobo se aproxima para você vestido de ovelha, e vestido de ovelha, irmãos, entenda, vestido de santidade, vestido de aparente devoção a Deus. É como a gente vai ver, por exemplo, esses palhaços da fé que aparecem nas televisões. Eles mostram a si mesmos jejuando, orando. Um desses palhaços vira e mexe, ele se mostra subindo no monte para orar pela sua igreja, e depois ele vai cobrar dinheiro daquela oração que supostamente ele fez por você. E a gente observa que é isso mesmo. Essas pessoas, elas têm aparência de piedade. Você olha, por exemplo, me perdoe falar coisas que são fortes, eu quero dizer, elas são fortes sim, mas elas são verdadeiras, por isso me compreenda. Você olha, por exemplo, para o Papa.
a figura máxima do catolicismo, e ele tem aparência de piedade até nas suas vestes. Você já viu como é a veste papal? Ele se veste todo de branco, ele bota uma espécie de um quipá judaico na cabeça, é um gorrozinho que ele usa, ele tem um anel enorme ali, que significa que ele é o representante de Cristo aqui na terra. Por isso que quando você está diante de uma autoridade religiosa católica, se você de fato é um católico, você tem que se ajoelhar e beijar o anel dele. Arcebispo, papa, bispo, eles têm uns anel assim que você tem que beijar o anel deles, se você for crente, porque supostamente eles estariam substituindo Cristo na sua vida. Então você olha, essas pessoas, elas têm aparência de piedade. Você olha, por exemplo, para um camarada chamado Padre Fábio de Mello, que você não sabe se ele é um padre, se ele é um ator da Globo, se ele é um psicólogo de Araque. A gente não sabe o que ele decidiu ser ainda. E aí ele vai lá e ele tem aparência de piedade. Você vai olhar para muitos ícones hoje em dia, por exemplo, você olha para Dalai Lama. Sabe, quem vai falar mal de Dalai Lama? Dalai Lama é uma pessoa que fala da paz, sabe, que ele só prega supostamente o amor. Você vai falar o que, pastor, de Dalai Lama? Dalai Lama não serve do cão, rapaz, você não sabia não, hein? A gente tem vivido tempos assim, onde muitas pessoas estão enxergando mal, perderam ou muitas vezes nunca tiveram o poder de discernir trevas e luz. Você tem esse poder essa manhã? De poder olhar para alguém e saber discernir se aquela pessoa é um emissário de Deus ou um emissário do diabo? Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios: cuidado, porque os servos de Satanás se travestem de ministros de justiça. Está enganado. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se traveste de anjo de luz. Eu vi um anjo de luz. Mas será que não foi Satanás? Não, foi um anjo de luz. Mas a Bíblia diz que anjo de luz pode ser Satanás. Como é que eu vou saber que um anjo de luz veio da parte do diabo ou veio da parte de Deus? Pela mensagem que ele te entrega. Paulo vai dizer que ainda que um anjo vindo do céu, se trouxer um outro evangelho, que seja anátema. Olha que coisa, irmãos. Mas a gente vive um momento onde os evangélicos, eles são analfabetos bíblicos. Quando eu falo analfabeto bíblico, não estou falando de escolaridade, porque uma pessoa pode ser analfabeta e pode compreender a Bíblia melhor do que pessoas que sabem ler. Uma das características de um verdadeiro crente não é nem que ele sabe ler, é que ele sabe ouvir. O que o Espírito diz à igreja. Ele presta atenção em cada ensino da palavra de Deus. E muitas vezes ele vai saber mais da Bíblia do que gente que diz que lê a Bíblia todo dia. Quando nós lemos em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouça para que você não seja um analfabeto bíblico. Ouça a palavra de Deus, ouça homens de Deus pregando a palavra de Deus, para que sua fé esteja alicerçada, para que você não venha ter uma fé como uma árvore de cana, um daqueles canaviais que o vento sopra para um lado ela vai, sopra para o outro ele vai, mas você precisa ser como uma árvore com uma raiz profunda, que você sabe o que você crê. Nessa mesma carta que estamos estudando, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: eu sei quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele conhece aquele que ele se relaciona, e aquele que é o seu Salvador, que é o Senhor Jesus, tendo forma de piedade. Cuidado com as pessoas que têm forma de piedade. O próprio Senhor Jesus disse que quem jejua não deve por aí saindo dizendo que jejua. Quem lê a Bíblia não tem que sair aí arrotando quantas horas está lendo a Bíblia. Você orou? Não, pastor, eu não quero me gabar, mas eu oro normalmente 2 horas por dia. Você já perdeu todo o efeito da sua oração. Aquilo que nós fazemos para Deus, nós fazemos para Deus e não para nos exibir para os homens. Você percebe a diferença daqueles que têm aparência de piedade e daqueles que são verdadeiramente piedosos. Uma pessoa verdadeiramente piedosa normalmente vai ser o quê? Desprezada. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um apóstolo Paulo. Ele era um homem que o próprio Senhor levou ao terceiro céu. Ele vai dizer em 2 Coríntios, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, mas as pessoas diziam que a sua aparência era desprezível, porque o apóstolo Paulo não fingia ser espiritual. Ele era uma pessoa normal como a gente.
ele sentaria com a gente, comeria, ele brincaria com a gente, ele sorriria com a gente, mas ele falaria coisas que iriam doer no nosso coração, que iriam incomodar a nossa alma. Por isso que as pessoas dizem, as são duras, mas a sua presença é desprezível. Você não precisa fingir ser uma pessoa que você não é. Se você é um crente, você é um pecador que foi alcançado pela graça de Deus. E que se de alguma coisa tem sido feita de bom na sua vida, a glória de Deus não é sua, então não finja ser mais espiritual do que você é. O próprio apóstolo Paulo diz, eu não quero que vocês pensem de mim mais do que vocês veem em mim e ouvem de mim. Não existe super-homem, irmão, só existe super-homem na história dos quadrinhos. Não existe super crente, não existe super pastor. O que existem são falsos pastores se fingindo de heróis. Os homens de Deus têm uma marca que carrega, que pauta a vida deles, que é a simplicidade e a humildade. Eles não aceitam de forma nenhuma glória para si. Toda a glória deve ser dada a Deus. Imaginando quando Paulo chegou em uma cidade, eu sempre minha memória se confunde, foi Listra ou Derbe, eu tenho quase certeza que foi Listra. Ele chega nessa cidade, ele começa a pregar o evangelho e ele encontra uma pessoa que era aleijado, mas ele veio através do Espírito Santo, que aquele homem tinha fé para ser curado, e ele diz para aquele homem, mano meu filho, levanta e anda. E todo mundo, toda aquela cidade começou a aplaudir Paulo de tal forma que disseram, os deuses desceram até nós. Imagine um falso mestre hoje sendo chamado de Deus. Oi, não pare com isso. Sabe, aquela soberba enrustida. Paulo rasgou as suas vestes. Paulo foi tão contra aquela multidão, que aquela mesma multidão que queria fazer de Paulo um Deus, fez o que com ele? Apedrejou. Porque ele não admitiu ser glorificado por algo que foi Deus que fez. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Também um homem aleijado, que agora estava à porta do templo, a porta chamada Formosa. Aquele homem olhou para Pedro querendo dinheiro. Pedro disse, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E as pessoas começaram a olhar para Pedro e disse, por que vocês olham para mim como se eu tivesse feito algo maravilhoso? Quem fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. O servo de Deus, ele não tem aparência de piedade, ele é piedoso. E piedade aqui no sentido de simplicidade e humildade, nas suas vestes, no seu falar, no seu se portar. Sabe, é isso que a gente tem que buscar ser simples. Muitas pessoas vêm aqui na igreja e têm dificuldade de identificar o pastor. Por quê? Porque o pastor não tem cara de pastor. Eu não tenho que ter cara de pastor. Eu tenho que viver como um pastor que apacenta as suas ovelhas, que serve de exemplo e que direciona um caminho correto. A gente tem que entender, irmãos, qual é o nosso papel. Nós não estamos aqui para jogar para a plateia. Nós estamos aqui para agradar a Deus. E aqui ele continua agora e diz, já estamos concluindo essa parte, né? E ele diz, olha, essas pessoas, elas são soberbas, elas são amantes do prazer, mais do que amigos de Deus, elas têm aparência de piedade, mas elas negam o seu poder. Qual é o grande poder da piedade? Entenda a palavra piedade, irmãos, como aquilo que te torna parecido com Cristo. Então o que é que a piedade faz? Nos torna parecidos com Cristo. Mas Cristo era uma pessoa hipócrita e mentirosa? Era? Não. Então eles estão negando o poder da piedade. À medida que nós vivemos, que nós andamos no caminho de Cristo, o caminho de Cristo nos transforma. Eu amo uma frase de um pastor antigo chamado John Newton, quando ele diz, olha, eu não sou quem eu deveria ser, mas eu também não sou quem eu era. E graças a Deus, hoje eu sou o que eu sou. O cristão, ele foi e sempre será transformado pelo caminho apertado que ele diariamente tem passado. Ele entrou pela porta estreita e hoje em dia ele tem andado todos os dias pelo caminho apertado que leva à salvação, como está escrito no Evangelho de Mateus. Então o cristão, ele é transformado dia a dia, como está escrito em Corinto, ele é transformado de glória em glória. Sabe, você é transformado e você nem percebe. Por que Deus faz isso? Para que você não se glorie. Muitas vezes a pessoa vai olhar e vai dizer, rapaz, quem era João? Olha como ele está hoje. Quem era Augusto? Quem era Kion? Quem era Dona Eliane? Olha como estão hoje. Por que Deus faz isso?
Porque Ele escolheu fazer dessa forma. O caminho que Deus traçou para nós vai nos transformando dia após dia. Esse é o poder da piedade, nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. A gente lê isso de forma muito clara em Romanos 8:29. A Bíblia vai dizer que o propósito de Deus é nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, de tal forma que Jesus Cristo seja unigênito, não, o primogênito entre muitos irmãos. O que é unigênito? É unigerado, único. O que é primogênito? O primeiro gerado. Com o poder do sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos mais novos do nosso Salvador. Esse é o propósito da piedade, nos fazer familiares de Deus em Cristo. Nós somos agora filhos de Deus. Mas esses homens que têm aparência de piedade, eles não são filhos de Deus, eles continuam filhos de quem? Do diabo. É o que Jesus falava dos fariseus no capítulo 8, versículo 44 do Evangelho de João. Vocês dizem que são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, vocês são seguidores de Moisés. Eu vou dizer de quem vocês são filhos do diabo. Ele é o vosso pai, ele é um homicida desde o princípio. É por isso que vocês desejam me matar, é o que Jesus vai dizer lá em João capítulo 8. E aqui a gente vai ver, irmãos, concluindo, o que o apóstolo Paulo diz quando nós identificarmos isso. Foge destes. Foge. Você não fica numa falsa igreja se você identificou que aquele lugar é uma falsa igreja. Você não fica andando com falsos crentes se você já identificou que eles são falsos crentes. Você não vai ficar permitindo que você se torne um falso crente, uma vez que você tem identificado que esses pecados aqui têm de alguma forma influenciado a sua vida. Foge de quem? De você mesmo, das suas vontades. Ele não está dizendo para você lutar, irmãos, ele está dizendo para você fugir. Há uma diferença, há momentos em que a gente tem que lutar, mas há momentos que a gente tem que fugir. Contra Satanás a gente luta, de que forma? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas contra o pecado, o que é que a gente faz? A gente foge. A gente foge do pecado. A gente se afasta o máximo que a gente puder dele. A gente não brinca com o pecado. A gente não tenta Deus com o pecado. Não, eu acredito que de alguma forma Deus ele vai me livrar daquele pecado. Meu irmão, você está indo em direção ao pecado. Por que Deus vai te livrar do pecado? Ele já lhe mostrou que não é para você ir naquela direção. E se você está indo naquela direção, você está acrescentando um outro pecado, que é tentando ao Senhor. Não tente a Deus. Então a Bíblia nos ensina aqui. Agora, diante de tudo isso que foi dito, o apóstolo Paulo ele faz esse raio-x, ele faz essa anamnese dos últimos tempos, de como os homens se tornarão cada vez piores. E ele vai dizer agora o pior de todos os pecados. O pior de todos os pecados dessa lista, por mais incrível que pareça, não está nos adjetivos anteriores. O que Paulo vai fazer agora? Irmãos, não existe coisa pior do que você fazer outra pessoa tropeçar. Uma coisa é você tropeçar e você trazer maldição para a sua vida. Outra coisa é você fazer outros tropeçarem e levar maldição para a vida dos outros. O Senhor Jesus disse, olha, era melhor que você colocasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse-se no mar, do que você fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Tiago vai dizer no seu livro, não apressem-se muitos de vós em serem mestres. Por quê? Padecerão duplo juízo. O próprio apóstolo Paulo diz acerca de si mesmo, que em muitos momentos ele tinha que esmurrar o seu próprio corpo, para que naquilo que ele pregava, ele mesmo não fosse encontrado reprovado. E aqui a gente vai ver, são esses tipos de homem, é esse tipo de gente que faz o quê? Que se introduzem pelas casas. Aqui ele está falando especificamente dos falsos mestres, não dos falsos crentes, mas dos falsos mestres. E ele diz, são esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. E quando ele fala de mulher aqui, ele está falando principalmente que a mulher ela é mais suscetível ao engano. Principalmente no contexto em que Paulo prega.
aonde na sociedade de 2000 anos atrás, a mulher não tinha acesso à alfabetização, a mulher não tinha uma série de direitos. Mas, irmãos, não é só por isso que o apóstolo Paulo está falando isso. Não é só por conta de valores sociais do passado. Mas Paulo está falando isso porque realmente a Bíblia apresenta que a mulher tem uma inclinação maior para o erro. E a gente vai ver isso em 1 Timóteo capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz: porque não foi Adão que comeu do fruto. Quem comeu foi Eva. Deus organizou as coisas de tal forma que o homem fosse o cabeça da casa. É por isso que em igrejas bíblicas não existem pastores. Deus não separou mulheres para liderar a sua obra. Deus separou homens. Eu não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade sobre o homem, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2. E aqui a gente vai percebendo como essas pessoas, como esses falsos mestres usavam isso. Eles entendiam que as mulheres, elas eram mais suscetíveis ao engano. É por isso que você vai ver, irmãos, existe uma idolatria chamada de mariolatria, se você quiser, a respeito daqueles que amam Nossa Senhora. Quem são a maioria das pessoas que são devotas de Nossa Senhora, homem ou mulher? Eu desafio você a ir a uma falsa igreja. Eu desafio você a fazer um censo numa falsa igreja. E você pedir para colocar o sexo masculino ou feminino. Você vai se assustar. O número de mulheres é maior. As mulheres são mais inclinadas a serem dominadas pelos seus desejos do que o homem. Eu não estou dizendo que a mulher está num patamar abaixo do homem de forma alguma. A graça de Deus coloca todos nós no mesmo patamar, mas o que eu estou dizendo é que Deus organizou a sua obra, Deus organizou a sua criação de tal forma que Ele deu ao homem um poder de discernimento maior do que da mulher, porque era propósito de Deus que o homem fosse o condutor tanto da sua criação quanto da sua obra, que é a igreja. Então aqui a gente vai ver isso. Os falsos mestres entendem isso até hoje. Como as mulheres são mais suscetíveis ao engano do que os homens. E ele vai dizer dessa classe específica de mulheres aqui, que não são todas, mas essa classe específica. Qual é a grande marca delas? Elas são levadas por toda espécie de desejo. São mulheres que não estão buscando agradar a Deus, elas não estão buscando conhecer a Deus, elas estão buscando satisfazer os seus desejos. São essas pessoas, como eu disse, que se entregam às campanhas, que se entregam aos olhos ungidos, que se entregam, à água vinda do Jordão, a uma série de heresias e falsas promessas dos falsos mestres, que não tem nenhum tipo de fundamento bíblico, e essas pessoas vão avolumando as falsas igrejas, seguindo seus próprios desejos perversos. Versículo 7, elas estão sempre aprendendo. Olha que coisa, elas estão sempre aprendendo. Olha, irmãos, é assustador. Eu não sei se você já foi para uma igreja, e me perdoe, irmãos, a sinceridade e a honestidade, mas eu não sei se você já foi para uma igreja do reteté. Isso não é para sorrir não, isso é sério, porque essas pessoas estão enganadas. Quando você vê as pessoas lá dançando, pulando, na sua maioria são o quê? Homens ou mulheres? Aqueles que caem no espírito, na sua maioria são o quê? Hoje em dia você vai numa falsa igreja, você tem mais profeta ou profetiza? 90% dessas igrejas do reteté, 90% das mulheres são profetizas, pelo menos elas se acham. Elas tocam na sua mão e já falam um monte de coisa. Irmão, se eu quisesse alguém tocando na minha mão dizendo coisa, eu ia para cigana, não para a igreja evangélica. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente ouve e fazer a correlação em relação à Bíblia. O que você está vendo dentro da igreja está na Bíblia? Então não pode. Não, irmão, mas o Espírito, onde há o Espírito há liberdade. Você sabe o que significa isso? Que aonde há o Espírito, a verdade liberta as pessoas do erro. É isso que esse versículo quer dizer. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para que nós não sejamos incluídos naqueles que de alguma forma estão estimulando, porque, não, mas graças a Deus eu sou homem. Mas se você não tem pregado a verdade, vivido a verdade, você está estimulando essas mulheres a caírem no erro. O que vai levar muitas falsas mulheres ao engano? A falta de homens de Deus.
a falta de referenciais, de pessoas que elas possam olhar e dizer: são homens de Deus, são piedosos, têm buscado viver a verdade. E essas pessoas são levadas ao engano. Por quê? Por falta de homens de Deus, falta de pessoas que possam ver, e eles possam ver a palavra de Deus se cumprindo através dos lábios dele e na vida deles. Esses falsos mestres se aproveitam disso, do espaço muitas vezes que é dado. Versículo 7 ainda, essas pessoas, eles dizem aqui, estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Você vai ver, essas pessoas, elas vão para culto de oração. Se você for ver, tem uma coisa que se chama círculo de oração. 90% é o quê? Mulher. Então lá, círculo de oração, entenda, um monte de gente vai lançar profecia para você. Eu sei, irmão, porque eu frequentei esses lugares. Eu sei o que eu estou falando. E eu não estou falando isso como alguém que está sorrindo e achando bom, porque eu reconheci que essas pessoas estão no erro. Eu estou falando isso sofrendo, porque essas pessoas que no passado eu acreditei que estavam me abençoando, elas estão trazendo maldição, não somente para si, mas para outros. E a gente tem que tomar muito cuidado com o erro, sabe? Porque um erro puxa outros erros. E a gente vai ver aqui, ele vai dizendo, essas pessoas estão sempre aprendendo, elas estão sempre com a Bíblia, elas estão sempre dizendo que estão orando, elas estão sempre dizendo que estão jejuando, elas estão sempre dizendo que estão estudando, mas jamais vão chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque o conhecimento da verdade, irmãos, ele vai ser inevitavelmente algo que vai nos colocar à obediência. Você não pode nunca achar que você vai conhecer a verdade se você não se submete a ela. Então essas pessoas que se colocam contra aquilo que está nas Escrituras, elas vão buscar entender e jamais conhecerão a verdade. É como hoje em dia está na moda o que se chama de igrejas inclusivas. Se você não ouviu o termo, pode se preparar para ouvir. São as igrejas que não somente aceitam abertamente o homossexualismo e essa questão do transgênero, como os seus pastores são homossexuais e algumas vezes até mudaram o sexo, mudaram o gênero sexual. E essas igrejas são chamadas de igrejas inclusivas, elas estão crescendo em número assustador. Aceita todo mundo. Irmãos, a igreja bíblica aceita todo mundo, desde que se converta e seja salvo. Sabe, o homossexual diante de Deus é igual ladrão. É o mesmo pecado, roubar é a prática do homossexualismo diante de Deus. A prática da fornicação. Graças a Deus eu não sou homossexual. Mas você está fornicando? Você está tendo relacionamento íntimo sem ser casado? Você é igual homossexual. Diante de Deus é o mesmo pecado. Então a gente, muitas vezes, ou a gente se torna libertino, ou a gente se torna legalista. O que nós precisamos nos tornar cada vez mais é bíblicos. A Bíblia tem que ser o parâmetro que nós medimos tudo na nossa vida. A Bíblia é a nossa régua. A Bíblia é o nosso óculos. É através da Bíblia que nós enxergamos a todos e enxergamos a nós mesmos. Porque não podemos apenas apontar o erro dos outros biblicamente se a gente não está olhando para dentro de nós. Olhe para dentro de você primeiro. Olha o que Jesus diz: tira a trave que está no seu olho, depois você vai e tira o cisco que está no olho do seu irmão. Você vai fazer as duas coisas. Você não vai simplesmente, não, eu vou continuar com a minha trave e o meu irmão continue com o cisco dele. Não. Você vai tirar a trave que está no seu olho, depois você vai lá, porque você ama o próximo, e você tira o cisco do olho do irmão. Então aqui a gente vai observando essas pessoas, elas estão sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem 20, 30, 40, 50, 60 anos de igreja. Sabe? É triste. Eu fico triste quando eu vejo essas senhoras se dirigindo para igrejas do engano, achando que estão servindo a Deus, sendo que elas nunca conheceram ao Deus verdadeiro. Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa, sabe, e dizer para essa pessoa: olhe, cuidado, porque o Senhor, Ele é um Deus vingador. Não, meu Deus não. Meu Deus não mata ninguém. Uma senhora com 40 anos de igreja, ela não sabia que Deus matou todo mundo de Sodoma e Gomorra. Ela não sabia que Deus matou o mundo inteiro no dilúvio. Ela nunca provavelmente leu o livro do Apocalipse, ou se leu, nunca buscou entender como Deus irá destruir toda a humanidade. E a pessoa diz: não, mas o meu Deus é amor, não mata ninguém. Essa pessoa não conhece a Deus. 40 anos de igreja.
não conhece a Deus. Ela está sempre aprendendo. É por isso que quando você vê pessoas, olha, eu já conheci várias classes de pessoas, mas as que eu tenho mais medo é quando você pergunta a pessoa: você está lendo a Bíblia? Estou, eu leio os Salmos, eu leio Provérbios. Você nunca leu o Evangelho? Não, eu leio Provérbios, eu leio os Salmos. E você é evangélico? Sou pela misericórdia. Como é que é o evangélico não lê o Evangelho? Lê Provérbios, Salmos, não lê o Evangelho? Estão sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8. Como, olha o que ele vai dizer aqui, irmãos, eu vou concluir. Como Janes e Jambres, dois nomes que você nunca ouviu na Bíblia e que você vai ter que estudar um pouco para saber quem são. Talvez você já o saiba. Segundo a tradição judaica, quem são esses dois homens? Valendo 10 pontos. São os magos que ajudavam o faraó. Se lembra quando Moisés chegou lá no Egito, capítulos 7 e 8 do livro de Êxodo? Moisés chegou lá no Egito e disse para o faraó o quê? Deixa o meu povo ir. E o faraó disse o quê? Eu não conheço esse Deus não. Esse Deus de vocês aí, eu conheço o Deus que a gente tem aqui. A gente tem um monte de Deus. Agora esse Deus que você falou é Jeová, eu não sei quem é. E aí Moisés pega, me dê aí meu filho aqui, pega um cajado de Moisés. Ô, cajado de Moisés. Olha, não vai quebrar não, né meu filho? O cajado de Moisés não pode quebrar. E aí Moisés jogou o cajado no chão assim. E na verdade o cajado não era de Moisés, era de quem? Era de Arão. Moisés falava as coisas para Arão e Arão falava as coisas para o faraó. Se lembra? Porque Moisés disse que era tímido. E aí Arão jogou o cajado no chão e aquele cajado se transformou o quê? Uma serpente. Mas aí chegaram quem? Janes e Jambres. E imitaram a mesma coisa. Apareceram agora duas serpentes. Mas o que foi que o cajado de Arão fez? Comeu aquelas duas serpentes. E aí depois teve um outro sinal. Qual é o sinal? Teve um outro sinal. Ele transformou água em sangue. E aí tiveram outro sinal. Mas aí chegou um sinal, meu irmão, que o James e James aí pediram arrego. Vamos lá em Êxodo. Eu sei que vocês estão curiosos. Êxodo capítulo 8, versículo 18. Perdão, a partir do 16, para a gente entender melhor. É o terceiro sinal, que é o terceiro. Esse sinal aqui eles não conseguiram reproduzir. Versículo 16, do capítulo 8 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão, feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos, os mesmos com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Teve uma hora que Janes e Jambres, meu filho, não aguentaram. Eles disseram: rapaz, não dá. Só Deus pode fazer isso. Mas você pensa que eles desistiram? Não. E aí a gente vai ver aqui, ó, peste nos animais, é a quinta praga. E Faraó continua o quê? Endurecido, até que Deus envia a sexta praga. Qual é a sexta praga? Úlceras. Úlceras significa feridas, né? Uma úlcera, a gente ouve muito falar de úlcera porque é uma ferida no estômago, no intestino. Então, mas úlcera faz referência a qualquer tipo de ferida. Quando tem uma ferida no seu corpo, aqui fora ali, também pode ser chamado de úlcera. Então disse o Senhor, versículo 8 do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8, Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno. E Moisés: atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em tumores que se arrebentem, úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinzas de forno e apresentaram a Faraó. Moisés atirou ao céu e ela se tornou em tumores. Tumores também faz referência a feridas que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. É como aquele pus, sabe quando você tem uma espécie de pus, né, que chama de, como é o nome? Furúnculo, é. Então, como aquele furúnculo que vai criando e de repente estoura. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos
em todos os egípcios. Os magos, eles mesmos foram agora cheios de tumores. Foi o que ele fez? Correu. Janes e Jambres abriu o gás. Não se ouve mais falar deles. Sabe? É assim que são os falsos mestres. Quando acontecer um problema de verdade, eles vão fugir. Sabe? O falso mestre chega para você e diz: olha, você quer que seu marido largue o álcool? Quero. Então você vai fazer o seguinte: você tem casa? Tem. Vende a sua casa, traz o dinheiro aqui e eu garanto para você que o seu marido vai sair do álcool. Aí você vai lá, vende a sua casa. Você é uma mulherzinha que não estudou a Bíblia. Vende sua casa, traz o dinheiro aqui, seu marido continua no álcool. E aí você vai lá com o falso mestre e diz: eu fiz o que o senhor mandou, mas aqui, ó, meu marido continua no álcool. O que é que o falso mestre vai fazer? Vai sair de baixo, vai dizer: mas você não teve fé? A culpa não é minha. Ou então, você vai lá, processa ele. O que é que ele faz? Ele foge lá e abre outra igreja em outro lugar. Muitos falsos mestres, eles são pastores itinerantes. Por isso, meu irmão, se alguma pessoa disser para você que é um pastor itinerante, você vai dizer o que na cara dele? Você é um falso mestre. Porque nenhum pastor pode ser itinerante. Todo pastor, ele está sempre com o seu rebanho. Você já viu pastor sem rebanho? Eu nunca vi. Agora, hoje em dia, a gente vê isso se multiplicar. Porque pastor não virou mais uma vocação divina, virou o quê? Um título que os homens usam. Fulano, você é pastor. Cadê seu rebanho? Não tenho não, eu prego de igreja em igreja. Então você não é pastor. Você pode ser até pregador, mas pastor você não é. Por que você está usando esse título? Por que você está usando esse nome? Você não cuida de ninguém. Mas a gente vive tempos assim, onde as pessoas não se preocupam para que haja uma lógica bíblica. As pessoas vão ouvindo as coisas e dizendo que tudo é assim, sabe? Não, é assim mesmo. Não é, meu irmão. Tem que ser segundo a Bíblia. É por isso que ele diz aqui de Janes e Jambres, voltando agora para 2 de Timóteo 3. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Então você prega a verdade, esses falsos mestres, ele se opõe à verdade. Ele diz: olha, não vá para aquela igreja lá na boca do rio, não. Sabe por quê? Porque lá não tem poder. Você já viu o pastor de lá adivinhando alguma coisa? Você já viu o pastor de lá dançando mistério? Você já viu o pastor de lá, sabe, profetizando? Você já viu o pastor de lá curando algum enfermo? Não tem poder, rapaz. Poder tem aqui. Venha para a minha igreja aqui que cura, que tem liberdade. Uma vez uma pessoa me chamou para a sua igreja e disse: pastor, lá na minha igreja é o raio-x de Jeová, o culto da tarde, que é só revelação. E aí eu passei aonde? Bem longe, meu filho. Sabe? Mas hoje em dia você vai sexta de manhã em uma igreja, ou batista renovada, ou pentecostal, sexta de manhã é dia de culto de quê? De quê? Libertação. Não é não? Não, fulano, eu vou lá sexta de manhã. Por quê? Porque é libertação. Eu preciso da minha libertação. Você precisa não, meu filho, você precisa de arrependimento. Você tem algum vício na sua vida, você não precisa de libertação, não. Você precisa se arrepender do seu pecado e clamar para que Cristo te salve. É isso que você precisa. Essa é a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a libertação bíblica. Você não vai ver nenhuma passagem das Escrituras libertação através de imposição de mão de alguém. Expulsar um demônio não significa libertar alguém. Aquela pessoa só vai ser liberta quando ela for convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. A gente viu aqui que um demônio pode ser supostamente expulso e depois ele volta com mais. Houve libertação? De jeito nenhum. Quando uma libertação da parte de Deus acontece, ela acontece para sempre. Aquele que começou a boa obra, ele tem poder para terminá-la. Essa é a libertação bíblica. Essa é a libertação que o Espírito Santo traz. Não é o homem, é o Espírito Santo que traz internamente, regenerando o coração de um pecador. Eu os convencerei, o Espírito Santo que eu envio a vocês, está escrito no Evangelho de João, convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a verdadeira libertação. Quando o homem se arrepende. E o arrependimento é um dom de Deus. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, irmãos, para que não nos vejamos na qualidade de Janes e Jambres. Já pensou você, um Janes e Jambres? Quem é você? Eu sou Janes. E tem um irmão chamado Jambres. Não, pelo amor de Deus, não. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Irmãos, o que vai dizer se você é aprovado ou reprovado é o que você crê. Porque inevitavelmente, irmãos,
por mais que você finja por um tempo, você vai acabar fazendo aquilo que você acredita. A gente fala aquilo que o coração está cheio. A gente segue de acordo com o nosso próprio entendimento. Quem acredita que é um pecador miserável que precisa de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai se arrepender, ele vai se batizar, ele vai procurar uma igreja bíblica para congregar, ele vai procurar compreender a palavra de Deus à luz do Espírito Santo, ele vai procurar produzir as boas obras que foram determinadas para que ele produzisse, Efésios capítulo 2. Mas uma pessoa que vive somente para enganar os outros, para tirar dinheiro dos outros, para satisfazer, sabe, a sua necessidade de ser adorado e idolatrado, essa pessoa nunca se converteu de verdade, irmão. E é o que está dizendo aqui Paulo para Timóteo: cuidado desses falsos mestres, tome muito cuidado, eles vão se multiplicar cada vez mais, a mente deles é reprovada, eles são reprovados na fé. Eles podem ter até aparência de piedade, mas eles são reprovados na fé. A fé deles é falsa, aquilo que eles pregam são mentiras, aquilo que eles estão fundamentando a vida dele e a de outros é mentira, e naquele grande dia vai ser revelado como mentira. Versículo 9, eu quero concluir aqui nessa manhã: não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente de todos. O que foi que aconteceu com Janes e Jambres? Eles não diziam que tinha poder, não pegaram lá e fizeram as cobras, não imitaram lá, quando Moisés tocou lá no rio, e aquela água do rio se transformou em sangue, eles não imitaram, mas de repente agora todo o corpo deles estava cheio de úlcera. Mas gente, vocês não eram poderosos? Vocês não são os magos mais poderosos do Egito? Cadê o poder de vocês contra esse Deus aí que Moisés está falando, Jeová? Ficou conhecido diante de todos que eles nunca tiveram poder nenhum. Diante de Deus, ninguém tem poder, irmãos, porque todo poder vem de Deus. Tudo que o homem faz debaixo da soberania de Deus. A gente precisa, irmãos, se prostrar diante do Senhor, como está escrito no livro de Lamentações. Ponhamos a cara no pó. Quem sabe ainda há esperança. Deus não é obrigado a te perdoar porque você está na igreja. Deus não é obrigado a te perdoar porque supostamente você levantou a mão e disse que acredita nele. Deus é aquele que sonda a mente e coração. O profeta Samuel vai ungir o novo rei de Israel, e ele chega lá na casa de Jessé, e os filhos de Jessé são todos fortes e bonitos, e ele quer ungir cada um lá como rei. Mas o Senhor vai dizer um a um: não é esse, não é esse, não é esse. O Senhor diz a Samuel, o homem olha a aparência, Deus é aquele que sonda os corações. Deus está em busca, irmãos, dos verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Que nessa manhã nós sejamos contados como esse. Que nessa manhã o Senhor nos livre de todo engano, que até hoje ainda tinha algum tipo de lugar na nossa vida. Que o Senhor nos coloque cada vez um compromisso maior com a sua palavra e com aqueles que buscam conhecê-la e propagá-la. Se envolva com a obra de Deus. Você mesmo busque cada vez mais ajudar a obra de Deus, porque quando você faz isso, você está servindo a Deus. Não permita-se viver uma vida inútil, onde o centro do seu universo seja você mesmo e os seus desejos, mas se entregue cada vez mais ao Senhor. E nesse momento você vai descobrir o significado da palavra alegria. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nessa manhã falar conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa insensatez. Perdoa, Senhor, muitas vezes porque a nossa falta de cuidado tem nos feito tropeçar, Senhor, em pontos que já fomos avisados. Não deixa, Senhor, que continuemos assim, mas que dia a dia, ó Deus Espírito Santo, o Senhor venha alertar os nossos corações em relação aos nossos maus feitos e nos ajude, meu Deus, a viver uma vida repleta de boas obras, Senhor. Boas obras porque são feitas em Ti e para Ti, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor, nessa manhã e torna cada uma das Tuas palavras compreensíveis ao nosso coração e praticáveis à nossa alma, Senhor. Não deixa, meu Deus, que sejamos enganados
por Satanás e os seus servos, Senhor. Mas que o teu verdadeiro evangelho seja lâmpada para os nossos pés e conduza a nossa vida, Senhor. Nos abençoa nessa manhã, Senhor, e seremos abençoados. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde o seu irmão com cumprimento santo. E diga para o seu irmão: o caminho é estreito, mas ele leva para o céu.